Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? A paz seja convosco, amém? Nós estamos aqui na reta final do nosso curso do primeiro ano do Instituto Teológico Quadrangular, aonde também estamos na reta final de mais uma disciplina, que é a disciplina Administração Eclesiástica. E como vocês sabem o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa configuração à distância e não presencial. Para ganharmos tempo, eu quero apenas registrar aqui nesse segundo vídeo, que eu sei que já tem áudio, que neste mesmo dia, hoje, gastei cerca de 1 hora e 40 minutos, fora a preparação antes e depois para postar no YouTube para vocês. Gastei mais de 2 horas, investi, para que a aula chegasse até vocês, mas como vocês bem sabem, essa aula ela foi prejudicada por conta de um problema técnico. Eu estava em outro notebook e ainda habilitando o áudio aqui da ferramenta de gravação. O microfone do notebook ao qual eu estava utilizando estava com problema, não estava ativado. Sendo assim, sem chorar sobre o leite derramado, eu prefiro considerar que essa 1 hora e 40 minutos serviu para treinar aqui o que eu já devo passar para vocês no horário, eu acredito, um pouco menor, de forma mais resumida, de forma mais fluida possível. Então vamos ao que interessa, Mas antes de mais nada, como sempre temos feito em todas as aulas, em todas as disciplinas, antes de começar cada aula, vamos fazer esta oração inicial. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, todas as coisas estão no teu controle, e por isso nós te rendemos graças, Senhor, porque foi com a tua permissão que todas as coisas aconteceram e acontecem, sejam elas boas ou ruins, Pai. Mas eu sei que até aquilo, Pai, que parece ser ruim, ainda assim permanece no teu controle e nós confiamos no Senhor. Portanto, meu Deus, para mim aqui como professor, essa é uma segunda gravação que deve levar um pouco mais de 1 hora, mas para os alunos, Senhor, nessa 1 hora e alguns minutos em que eles estarão aqui comigo, acompanhando esta reta final deste conteúdo, eu peço a tua presença para que tu venhas trazer clareza aos nossos entendimentos e que possamos absorver da melhor forma possível este conteúdo e que possamos sempre olhar para a realidade onde nós estamos inseridos, isto é, as nossas igrejas locais, onde certamente todo este conhecimento será aplicado com muita sabedoria e buscando sempre a solução, o crescimento do teu reino. E assim, então, eu abençoo esta aula e eu te peço, cuida dela do início ao fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus aí onde você está, amém. Olha, para não haver sombra de dúvidas que essa é uma outra gravação, troquei até a roupa, viu? Fui ali, me preparei, me recompus, perdão, e agora estou aqui, depois de ter falado bastante com vocês, vou falar aqui mais um pouquinho nessa nova gravação, e eu troquei a roupa já pensando nessa reta final, já intencional, coloquei uma blusa lilás, não sei se está aparecendo lilás aí na câmera, mas aqui ela é lilás, tá? E para quem não sabe, essa cor lilás ou roxo, como vocês preferirem, vai ser a cor que vocês vão usar no dia da formatura de vocês. Então já vão sonhando com esse momento, imaginando, porque ele já está próximo, amém? Então vamos avançar, queridos. Eu vou fazer apenas uma retrospectiva aqui eu vou apenas passar para que, se você pausar o vídeo aí, você vai poder ter todas as informações, bater um print onde eu fiz minha apresentação, meus meios de contato, seja por celular, e-mail, Instagram, enfim, tá bom? Então depois você pode pausar e bater print e poder olhar direitinho com mais calma. Mas eu vou avançar por questões de tempo. Aqui eu vou me ater apenas àquilo que está na parte em vermelho na sua tela, tá bom? Eu coloquei aqui propositalmente em vermelho porque foi a parte que eu alterei. Por que eu alterei? Porque as aulas começaram dia 17 do 1, hoje são 21 do 1. Isto quer dizer que do dia 17, 18, 19 já passaram, e aí nós tivemos um plano de ensino, uma proposta, e aqui já no caso eu estou colocando a realidade como foi.
Nós tínhamos a proposta de, no dia 17, termos a aula 1 e 2, não tivemos as duas aulas por conta de problema técnico, atrasou um pouquinho a aula, o início da aula, mas conseguimos concluir uma aula, graças a Deus. No dia 18, conseguimos cumprir o cronograma, duas aulas 2 e 3. No dia 19, conseguimos cumprir o cronograma, atingindo aí a aula, finalizando a aula 4, mas uma atividade preparatória para a prova, ao qual já vou falar dela no próximo slide, vou só recapitular aí com vocês. Da mesma forma que eu fiz com o slide anterior, vou só passar para que você depois possa pausar e bater print, enfim, ficar atualizadinho com a prova, tá? E hoje, 21/1/2022, nós estamos aqui na aula 5, para ministrarmos as aulas 5 e 6, tá? Mais a atividade, tá bom? E que atividade vai ser essa? Preste bem atenção nessa aula, porque a atividade tem a ver com ela. E a atividade é o seguinte, é o resumo das aulas 5 e 6. Detalhe, você precisa entregar um resumo com no mínimo 30 linhas, 30 linhas escritas, tá bom? Você vai resumir essa e outra aula. Olha, tirando por base a gravação anterior, que foi 1h40, em 1h40 eu falei bastante coisa, o suficiente aí para até ultrapassar 30 linhas escritas. Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir cumprir essa atividade, que por sinal vale 2 pontos, tá bom? E acompanha a nota de vocês na prova. No dia 28/1/2022, sexta-feira que vem, nós vamos ter a entrega dessa atividade aí, perdão, do resumo, e a entrega das atividades da apostila, tá bom? E nesse mesmo momento nós vamos realizar então a nossa tão esperada prova, que será realizada em sala, com a colher de chá, que será feita em duplas, tá? E além disso tudo, já você estando com toda a bagagem de conhecimento que você recebeu até aqui, a prova vai ser só correr para o abraço, vai dar tudo certo, tá bom? Tenho certeza que vocês vão tirar excelentes notas, tá? Então vamos avançar aqui, alunos, dá todo esse aviso inicial, essa contextualização. Eu vou só passar também aqui, ó, só relembrando, fizemos uma atividade extra, com ponto extra, onde você já tem uma noção aqui, mais ou menos, do que vai ter lá no comando da sua prova. Aqui com entradas, só vai mudar praticamente os valores, entradas, saídas, e depois aí você vai precisar dar essas seguintes respostas na sua prova, tá bom? Vai mudar apenas os números, porém a essência é a mesma, tá bom? Então esse conhecimento vocês adquiriram já e vão colocar ainda mais em prática lá na prova, tá bom? Lembrando que o nosso saldo anterior, conforme a atividade, foi R$180. Então já na prova já pode esperar um saldo anterior de 180. Ó, já adiantei uma parte aí para vocês, um spoiler, né? Vamos lá, queridos, para o nosso capítulo 5 com informações administrativas complementares. Será bem breve esse capítulo 5, por sinal, o capítulo 5 coincidentemente tem 5 slides, então vamos passar voando neles aí, porém pegando algumas informações que vão complementar tudo que nós recebemos até aqui e que vão incrementar aí nosso conhecimento, tornar ele mais consistente ainda, tá bom? Vamos falar sobre as relações ministeriais no que diz respeito às categorias, nomeações e credenciais. Duas informações importantes aqui para eu destacar para vocês. Uma é com relação ao nome que o candidato recebe ao ingresso, reingresso e ascensão na carreira ministerial. Você sabe qual é esse nome? Nós falamos dele bastante durante as aulas anteriores, né? O nome é postulante, ou seja, ele vai postular, ele vai requerer, por meio de um processo seletivo, a sua entrada, né, ao ministério oficialmente através das categorias aí que ele vai pleitear. No caso, vocês que estão concluindo o primeiro ano de TQ já podem pleitear a categoria de obreiro credenciado, tá bom? Perdão. Outra informação importante. Não existe um tempo máximo que um membro de ministério pode ficar em uma categoria. O que existe são tempos mínimos. Já falar sobre isso mais aí. Perdão. Agora na segunda etapa vou precisar beber mais água aí, que na primeira eu não bebi um gole, senti bastante aqui a voz, agora eu tenho que estar hidratando. Fiquei atento a esse detalhe, né? Porque na primeira, como foi a gravação ininterrupta, eu lembrei disso no meio do caminho, quando eu já estava sequinho já na garganta, mas não podia parar, né? Mas agora eu já vim equipado aqui com a água, tá? Então de vez em quando eu vou beber uma aguinha aqui para recuperar aqui a hidratação.
Falando sobre essa questão do tempo mínimo, lembra que para ser obreiro credenciado, a partir do momento que você é obreiro credenciado, precisa esperar 4 anos nessa mesma categoria para você postular a próxima categoria, que é de aspirante, e que depois que você está como aspirante, espera-se 2 anos em atividade na sua categoria para postular a categoria de ministro. No total, são 6 anos, não é verdade? Vimos aí a importância de alguns aspectos que fazem diferença com relação à redução desse prazo. Uma delas é você completar os 3 anos de ITQ, por exemplo. Se alguém fizer os 3 anos de ITQ e só depois disso for postular a ser obreiro credenciado, o tempo a se esperar para a próxima categoria pode reduzir e assim por diante, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais eu posso destacar. Mas não tem um tempo máximo, ou seja, existe apenas esse mínimo e o máximo, não existe o tempo máximo. Você pode ser obreiro credenciado esse ano e postular a aspirante só daqui a 6 anos, por exemplo, ultrapassando o tempo mínimo, tá? Então só existe o mínimo, não um máximo. Ponto 3. Requisitos pessoais dos postulantes. Aqui nós vamos falar sobre alguns requisitos em vários aspectos. O primeiro aspecto que o postulante vai precisar estar cumprindo requisitos é na parte social. Isto é necessário que o postulante seja brasileiro ou naturalizado, ser maior de 18 anos ou emancipado. Você sabe o que é alguém emancipado? É alguém que tem menos de 18 anos e que os seus responsáveis vão lá declarar a sua independência, né, para efeito de eles responderem civilmente, legalmente, penalmente e assim por diante, tá bom? E como nós sabemos que o processo das categorias ministeriais, por precisar ser maior de 18 anos, isto é, pressupõe-se que a pessoa já é capaz. Então, nesse momento, com a emancipação para alguém que está a menos de 18 anos, que é relativamente capaz, ela vai, pela lei, ser considerada capaz para então pleitear postular, né, com relação a essa categoria ministerial. Tudo bem? Compreendido? Vamos lá. Quanto à vida cristã, outros requisitos já relacionados à vida cristã. É necessário que esse membro que vai postular ao obreiro credenciado seja membro da IEQ, no mínimo por 2 anos. Ter convicção da sua vocação, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, comparecer às reuniões de liderança, isto é, compromisso, fidelidade ali com a realidade da igreja, não faltar com ética com relação aos colegas de ministério e comprovar através de documentação hábil sua idoneidade. Tudo bem? Vamos lá para os demais pontos. Conhecimentos bíblicos exigidos, a aprovação em processo seletivo. Ambos relacionados à parte de processo, né? Os conhecimentos bíblicos exigidos vão ser exigidos em 2 momentos. Na parte da entrevista com o secretário da região e também na parte onde você vai fazer uma prova escrita com 35 questões objetivas e uma redação, que obviamente em meio a todo esse contexto avaliativo terão questões bíblicas onde você vai ter que ser aprovado, né? Apresentar ali os conhecimentos bíblicos que você possui, tá bom? Então, prosseguindo, a parte da aprovação em processo seletivo vai vir justamente após você ter um rendimento satisfatório, maior que 6 ou 7, se não me falha a memória, eu acredito que é 6. A pontuação mínima é 6 para passar no processo seletivo. Você conseguindo atingir a meta em relação às questões objetivas e a redação, você vai ser sendo aprovado nesse processo seletivo, é um dos requisitos para você estar avançando aí nesse processo até chegar ao obreiro credenciado, tá bom? Perdão, sendo aprovado nesse processo, você vai passar por uma fase que vai te dar bastante trabalho, mas faz parte. É a parte de documentos pessoais, certidões cíveis e indicação, que é um dos documentos também exigidos nesse processo, tá bom? Por sinal, esse é o item, como posso dizer, mais importante no processo, pois ele se trata da devida apresentação do postulante pelo pastor, né, e pelo superintendente regional. Tá bem? Vamos lá. É necessário também que esse postulante esteja alinhado com a declaração de fé da igreja. Para você que não sabe, desde o início da igreja, a história nos mostra que é importante explicitar sua declaração de fé para a proteção da sua doutrina. Então, aqui alguns títulos doutrinários contidos na nossa declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Vamos lá. As Sagradas Escrituras, a salvação pela graça, batismo, Santa Ceia, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, moderação, cura divina, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o céu, o inferno, dízimos e ofertas. Então, é necessário que você esteja coerente com todos os ensinamentos bíblicos que a IEQ, né, possui aí em sua declaração de fé. E nós sabemos que fé sem obras é morta, né? Então, não basta declarar essa fé, não basta declarar tudo isso aí. É necessário crer e praticar. Ou seja, com as suas obras você confirma a sua fé. Amém? Vamos lá? Deu para compreender aí? Tenho certeza que sim. Vamos lá. E agora nós vamos para o capítulo 6. Olha, viu? Foi muito rápido. Eu me recordo que no primeiro vídeo passou bastante de 15 minutos essa primeira etapa, até porque eu gastei bastante tempo na parte introdutória, e agora já ficando um pouco mais maceteado aí, né? Um pouco mais treinado, estamos avançando com maior fluidez, tá bom? Mas aqui antes de avançar, vou gastar, já que eu estou com tempo sobrando, vou gastar um pouquinho de tempo, investir, né? Para ressaltar algo para vocês. Nós estamos nessa configuração aqui online, à distância, porém, eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade por meio dos meios de comunicação que vocês têm para conversar comigo, para tirarmos dúvidas, colocarmos questões aí em discussão, para que a gente possa aprimorar ainda mais o nosso conhecimento. Afinal de contas, eu confesso que eu sinto muito, por exemplo, a falta de nós estarmos na sala de aula, porque é lá que surgem as dúvidas e assim por diante. Olha, ainda eu tendo gravado 2 aulas em cerca de 1 hora e 40 minutos no vídeo anterior, que não deu certo, questão de áudio, eu percebi o seguinte, olha, no presencial nós temos 3 horas de aula por dia e temos conseguido dar 2 aulas por dia, não é verdade? Perdão, isso me mostra então que pelo menos uns 80 minutos, 1 hora e 20 para completar as 3 horas, certamente eles são utilizados aí em meio à parte que é informal ou paralela à matéria, ou não digo paralela, mas como se fosse um galho da matéria, né? Ali eu estou dando a matéria como um tronco, né? E aí começa a vir os galhos, né? Os ramos acontecendo através das discussões, das dúvidas, e assim vai se construindo o conhecimento, igual como uma árvore cresce, né? Então, aqui é só uma espinha dorsal, aqui é um tronco, né? Eu estou trazendo o essencial, mas é extremamente importante e fundamental quando nós fazemos aí as colocações, eu ouço vocês e vice-versa, porque a gente avança bastante. Então, como aqui a gente não pode ter tanto isso ao vivo, por conta da atual configuração, porém, eu faço esse apelo aí, esse convite, né, essa convocação para vocês. Não se acanhem, viu? Estou à disposição ainda que após essa última aula terminar. Até porque o ITQ não é como se fosse uma escola qualquer, por exemplo, onde passou de ano, teve férias, os alunos não se veem mais, o professor não fala com o aluno, não. Aqui nós estamos na escola da vida, né? E, por sinal, a caminho da vida eterna, né? Estamos trabalhando para isso, buscando, né? Então, a partir do momento que o Senhor nos uniu através dessa matéria ou de outras, assim como vocês tiveram contato com outros professores, isso aqui é um contato agora eterno, até porque nós somos irmãos em Cristo, amém? Então, eu inverti esses minutinhos aqui para falar disso, perdão, para ressaltar que está aí aberto o nosso diálogo, tá bom? Mas vamos avançar aqui diante dessa configuração gravada, né? Vamos falar então nesse capítulo 6 sobre sobre o plantio de igrejas. Então, o capítulo 6 é plantando igreja. Vamos lá. Tópico 1. Plantio de igrejas. O plantio de igrejas é muito importante para a expansão do reino de Deus. E o objetivo deste capítulo é a análise de como deve ser realizado o plantio de igrejas de forma a contribuir para a expansão do Evangelho de Cristo. Amém? Então lembra que o objetivo da igreja é a expansão do Evangelho, a expansão do reino? Então uma das estratégias que há para que isso aconteça é o plantio de igrejas. E aqui nesse capítulo nós vamos aprender biblicamente a forma saudável para que a gente possa viver isso na prática. Amém? Ponto 2. Plantio de igrejas e evangelização. Vamos entender as diferenças entre um e outro. Você sabia que tem diferença entre evangelismo e o plantio de igrejas? Você já vai entender. O evangelismo acontece quando levamos a Cristo
Levamos Cristo a um indivíduo. Já no plantio de igrejas, o propósito é diferente. Nele, nós apresentamos Cristo aos indivíduos em uma área definida de relacionamentos que se fortalecerão em uma comunidade, ao qual deve prover ensino da palavra, ambiente de oração e comunhão, e levá-los a aprender, levá-los a apresentar Jesus a outros, isto é, praticar o evangelismo. Então, a proposta é fazer discípulos que fazem discípulos, tá bom? Então, resumindo isso aqui que eu li para vocês, o evangelismo nós fazemos quando individualmente saímos na rua, levamos a Cristo para alguma pessoa e assim por diante, certo? A diferença entre o evangelismo e o plantio de igrejas é que o plantio de igrejas é uma estrutura, é uma estratégia pensada justamente para levar a Cristo, sim, a indivíduos em uma área definida de relacionamentos em meio a uma comunidade. Então, como é que eu posso traduzir isso na prática, na realidade? Nós abrimos agora, há um ano atrás, o tabernáculo na Tamós, né, o Templo dos Milagres, ao qual as nossas colegas de sala, nossas irmãs, Rosilda e Rosângela, fazem parte, justamente lá com o pastor Naldo, que é o pastor local ali. Nós estabelecemos o plantio de igrejas lá e, obviamente, a partir do momento que estamos lá, nós estamos levando a Cristo para outras pessoas. Isto é, então estamos utilizando o evangelismo em meio ao contexto do plantio de igrejas. Então você compreendeu? O evangelismo é algo específico ali que você pode fazer em qualquer lugar, certo? Só que o plantio de igreja é uma estratégia para que, além do evangelismo, possamos prover algo além. Porque o que acontece após o evangelismo? O que seria esse além? O evangelismo, nós levamos a Cristo para as pessoas, você concorda? Mas o que acontece após isso? Essa pessoa entrega sua vida para Jesus e ela obviamente vai querer congregar, ela vai querer ser alimentada pela palavra, ela vai querer estar no ambiente de oração e de comunhão. Então, quando nós fazemos o evangelismo ali somente pelo evangelismo em si, nós estamos plantando uma semente, tudo bem, e tem sementes que vão germinar logo, outras não. Mas a questão é, quando essa semente germinar, isto é, quando essa pessoa ela compreender quem é Jesus de fato e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, como é que nós vamos fazer para que as necessidades dessa nova convertida sejam supridas? E aí que entra o contexto do plantio de igreja. Se for o caso de um evangelismo feito pela igreja ali da Caripunas, por exemplo, que já existe há 20 anos, já não está na fase do plantio de igreja, né? Já se plantou há muito tempo e nós continuamos a usar a estratégia do evangelismo, compreendido? Agora, no caso em que nós abrimos lá em fevereiro do ano passado, o tabernáculo, de janeiro para fevereiro, e nisso estabelecesse um ponto ali de pregação do evangelho, uma igreja plantada ali naquele lugar, então dali vai se haver uma junção dessas duas coisas logo de início, ou seja, vai acontecer o evangelismo ali e já vai estar se incluindo os frutos disso ali no contexto desse plantio de igrejas. Tudo bem? Acho até que eu trouxe informações demais, até além, eu acredito, do que exigia aqui. Quando eu falo disso, eu falo dentro do exemplo e tudo mais. Para não ficar redundante, vamos avançar aqui, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem tirar. Mas eu creio que a questão de entender a diferença entre um e outro ficou muito clara aí, tá bom? Deixa eu avançar aqui. Plantio de igreja para o cumprimento da grande comissão. Você sabe qual é a grande comissão? Se você não sabe, vamos ler agora aqui Mateus 28, 19 ao 20. Se você sabe, vamos só relembrar. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É Mateus 28, 19 ao 20. Quando observamos o cenário inicial da propagação do Evangelho, vemos que ele era anunciado aos indivíduos que se convertiam, mas posteriormente era apontado um líder que permanecesse no local e assim implantada uma igreja, isto é, ali na comunidade, né? Dali saíam outras pessoas que fundavam outras igrejas, sempre no mesmo modelo, evangelismo e implantação de novas igrejas, amém? Só lembrando aqui, lembra quando eu falei do exemplo lá do tabernáculo?
Aqui, pela estratégia convencional, normal, ocorre o evangelismo e depois a implantação de igreja. Mas no caso lá do tabernáculo, é uma prova de que a ordem dos fatores, digamos assim, não altera o produto, digamos. Em que sentido? É que é possível implantar uma igreja ali e o desafio daquela igreja será justamente já no evangelismo ali bem intencional, bem entregue, já haver nessa entrega, nessa semente lançada ali constantemente, já haver ali por consequência uma influência, uma diferença feita na comunidade ao qual aquela igreja foi implantada, tá bom? Então, lá anteriormente, como nós vemos aqui, no cenário inicial, o evangelho era anunciado às pessoas e as pessoas se convertiam. Mas, passado um tempo, passou-se, justamente aquilo que eu falei, depois que a pessoa é evangelizada, conhece Jesus, entrega sua vida para Jesus, ela vai ter uma necessidade. Então, aí que aconteceu? Segundo a história, nós vimos que posteriormente já era apontado um líder que permanecesse no local onde houve aquele trabalho de evangelismo para que justamente uma igreja fosse estabelecida ali. E quando eu falo igreja, eu falo no sentido de que se estabelecesse um ponto onde aquelas pessoas que forem evangelizadas pudessem ser edificadas, né? E não só edificadas, mas a consequência que nós vemos aqui também, para que dali outras pessoas saiam fundando outras igrejas, evangelizando também, enfim, seguindo esse modelo de crescimento, de multiplicação, né, através do evangelismo e do plantio de igrejas. Tópico 2. Teologia bíblica do plantio de igrejas. Vamos olhar aí duas informações importantes que vão nos dar esse panorama no sentido do plantio de igrejas com base na visão bíblica, tá? Uma como exemplo no Antigo Testamento e outra com exemplo no Novo Testamento, tá? Do Antigo Testamento nós temos as sinagogas. A sinagoga era um local de oração, adoração e leitura das escrituras. Elas exerciam um papel semelhante ao das igrejas locais, exercendo influência sobre o mundo antigo. Esta influência não está somente relacionada ao crescimento numérico, mas por ser canal de influência sobre a vida da sociedade da época. Então, veja bem, já desde o Antigo Testamento já percebíamos aí a sinagoga, que por nós percebemos em sua característica ser um lugar de oração, adoração e leitura da palavra, traduzindo a igreja de hoje em dia, né? Porém, nós já percebemos aí que além de todo esse aspecto que nós temos para a edificação das pessoas que estão ali naquele lugar, também é um ponto de influência, tá? Com relação a toda a sociedade que está à sua volta. Amém? Uma influência positiva, tá? Vou já falar mais sobre isso. Vamos avançando aqui. A estratégia paulina, que já é uma referência do Novo Testamento. A obra que Deus dera a Paulo e Barnabé era simples, levar o evangelho aos gentios. E eles fizeram isso de forma muito eficiente. Por isso, por onde passava Paulo, ele plantava uma igreja local. Tá bom? E estas igrejas tinham a responsabilidade de dar continuidade à pregação do evangelho. Então, o que nós notamos aqui? Que no Antigo Testamento havia aquela igreja local ali, fixa, estabelecida, ela era um ponto de referência, ok. Já é um ponto que nós observamos sim, porque nós fazemos parte de uma igreja fixa, local, que faz a diferença na sua comunidade. Porém, dentro dessa proposta de evangelismo, dessa proposta de plantio de igreja, de novas igrejas, nós percebemos o exemplo de Paulo, que era um apóstolo, e como nós sabemos, um apóstolo ele tem justamente esse dom aí de ir multiplicando aí a obra, justamente fazendo discípulos, pessoas que vão estar seguindo ali, segundo a sua espécie, né? Seguindo aquela referência e servindo no lugar onde eles forem sendo estabelecidos, né? Então, onde Paulo passava, ele plantava uma igreja e ele deixava ali pessoas com a responsabilidade de dar continuidade ao evangelho. Então, nós percebemos isso muito. E tanto que Paulo ele escreve várias cartas, né? Tanto que os livros, uma boa parte dos livros do Novo Testamento são cartas de Paulo perdão, a um determinado povo, a uma determinada igreja, tá bom? Então,
Hoje nós podemos adotar essas duas estratégias, sermos uma igreja que está ali estabelecida fisicamente no local e também sermos pessoas que reconhecem que além da igreja física ali, nós somos uma igreja espiritual em movimento, que aonde nós passamos podemos fazer como Paulo, amém? Levar o evangelho e fazer com que essas pessoas entreguem suas vidas para Jesus e por consequência sejam imitadoras de Cristo e por consequência trabalhem em favor de dar continuidade à expansão do reino, amém? Vamos lá. O plantio de igrejas na IEQ. Vamos aqui reforçar como é que funciona o plantio de igrejas na Igreja do Evangelho Quadrangular. Utilizamos essa estratégia na IEQ, o plantio de igrejas, através das obras novas, que podem nascer de duas formas distintas. Quando obreiros são enviados e iniciam um plantio de igreja, ou seja, igual como foi lá o pastor Naldo, onde está o tabernáculo da Tamós, que é onde está a irmã Rosilda, a irmã Rosângela, como eu já exemplifiquei, ou surge a partir de uma agência de evangelização, a exemplo das células, que podem crescer, tornando-se uma obra nova. Posso exemplificar uma aí? Inclusive foi um aluno a última turma que eu ministrei aula, tem um aluno com esse exemplo, que é o casal, onde o pastor, o nome dele é Jesus, inclusive, por sinal. É o pastor Jesus, ele está lá na Silva Castro, ali próximo, ali pro Guamá praticamente, né? Silva Castro, próximo da José Bonifácio. E a igreja lá já foi aberta após o crescimento da célula. E aí, com a visão que a pastora Ângela, a pastora local dele, teve, olha, sua célula está crescendo, tá bom, você está num lugar um pouco distante aqui da igreja, vamos abrir lá, então, uma obra ali naquela localidade. Então, você percebe essas duas formas em que acontece o plantio de igrejas na IEQ. Compreendido? Em ambos eu dei aqui exemplos, né? O plantio de igreja deve ser definido pela fidelidade às Sagradas Escrituras. A comunicação do Evangelho jamais deve ser impulsionada através daquilo que faz sucesso, preste atenção nisso, mas sim pelo que é bíblico. Tudo bem? Deixa eu ver. Em plantio de igrejas, o que é bíblico nem sempre significa necessariamente grandes resultados em termos de rapidez e números. Os grandes movimentos estão crescendo baseados em princípios completamente alheios às escrituras. Ou seja, multidão não necessariamente é sinal de crescimento e crescimento sadio. E quando eu falo, não é que multidão não é um sinal. Às vezes, se essa multidão vier, às vezes de uma maneira desordenada, fora do comum, é necessário que haja sim uma análise. Não quer dizer que não hajam exceções, tá? Mas em regra, sabemos que tudo que nós plantamos tem um tempo para colher. Não é verdade? Eu posso exemplificar aqui uma igreja que hoje tem uma multidão de membros, mas que certamente são 20 anos de trabalho, né? Eu exemplifico aqui, por sinal, dos pastores que para mim são uma das maiores referências que eu tenho como pastores, principalmente na Quadrangular, independente da Quadrangular, pastores de modo geral, pastor Lorival Pereira, que é justamente pastor da Catedral do Guamá, onde eu tive até agora, nos últimos dias, uma oportunidade de estar lá na gravação de um DVD que houve lá, e foi muito agradável, muito bom. Eu já comecei a profetizar que em breve seremos a catedral, como uma catedral também de influência, eu creio, assim como há ali no Guamá, aqui no Jurunas também. Porque nós não sonhamos, né, com isso? E claro, estamos agindo conforme esse sonho. Estamos trabalhando dia por dia para crescermos com aquilo que nós temos, isto é, sendo fiéis no pouco, até que eu creio que um dia o Senhor nos colocará ainda mais sobre uma nova porção que Ele tem para entregar para nós através de nós, amém? Então, não estou aqui dizendo que não estou colocando isso como regra, que eu falei anteriormente, apenas é um ponto a nós observarmos e sabermos que de fato é um tempo que se leva, né? No caso aí do pastor Lorival são 20 anos, né? Agora quase mais de 20 anos que a igreja já está ali sob a sua gestão e ele ali trabalhando arduamente ano após ano e buscando praticar os princípios, obviamente, da palavra de Deus e por consequência, no seu devido tempo vem os frutos, amém? Então, vamos ficar atentos a isso. Vamos para a contextualização, que é quase parte final da nossa aula. Eu consegui adiantar bastante. E agora eu só beber uma água aqui que eu vou falar bastante desse tom.
Tópico 3, contextualização. Contextualizar é traduzir o evangelho aos ouvintes de forma que ele não será apenas algo abstrato, mas será algo real, contemplado no dia a dia das pessoas. Quando pensamos em enviar, preste atenção nessa colocação aqui, vai ser algumas indagações que vão ser feitas e isso daí vai nos levar a um ponto de reflexão. Quando pensamos em enviar alguém missionário para uma nação distante, nós nos preocupamos em considerar alguns aspectos daquela missão, como os hábitos daquele povo, música, cultura, etc., modelo de igreja, vestimenta, entre outros. Você concorda comigo? É importante observar que para esse tipo de missões nós estamos dispostos a tudo para alcançar um povo distante. Mas é interessante que, em contrapartida, aqui perto de nós temos pessoas distantes do Evangelho e distantes da nossa igreja, porque vivem em um mundo completamente diferente, né? Ou seja, ao passo que a gente se coloca à disposição para compreender a cultura, costumes e afins, se for uma situação de ir para um novo local, às vezes nós não temos essa mesma visão com relação ao local que nós já estamos inseridos. E às vezes nós não compreendemos o motivo pelo qual a igreja ali ela não envolve a comunidade ao seu entorno. Mas na verdade isso acontece exatamente porque por muitas vezes a igreja ela não envolve porque ela não abraça essa comunidade de uma forma contextualizada, tá bom? Vamos lá. São jovens, crianças, adultos, pessoas que estão ali naquele contexto de comunidade. Então, a pergunta é, será que nós estamos dispostos a aprender a música que as pessoas gostam para poder se comunicar com eles? Usar as roupas que eles usam? Será que nós estamos criando igrejas que os atraem porque se parece com os lugares que eles frequentam? Né? Calma, antes de você fazer conclusões precipitadas, vamos avançar aqui. Você vai compreender o final dessa história. Estamos dispostos a fazer isso tudo para pessoas que estão em outros continentes, mas não para pessoas da nossa comunidade. A maioria das coisas que produzimos, desde a pregação até os louvores, desde os modelos de reuniões até os templos, são feitos para quem está dentro e não para quem precisa chegar-se. Né? Essa referência aqui da página 4, se não me falha a memória, é da antiga apostila, tá bom? Então, se vocês procurarem aí, no tópico 1, nessa parte de contextualização, vocês vão ver algo interessante nesse sentido que eu vou comentar agora, tá bom? Então não deve ser a página 4, tá? Faltou eu editar e retirar essa parte aí, tá? Queridos irmãos, o que eu quero comentar aqui com vocês no que diz respeito à contextualização, já que ele nos disse aqui contextualizar e traduzir o evangelho aos ouvintes de uma forma que ele não seja apenas algo abstrato, mas algo real contemplado no seu dia a dia, é mais ou menos o que Jesus fazia, para você entender. Tipo assim, não vou ainda nem falar de Jesus, vou já chegar em Jesus, mas vamos pensar aqui em Paulo. Paulo, nós sabemos que ele era aquela pessoa que deixou bem claro, né? Para que eu ganhasse as pessoas a Cristo, para que eu tivesse acesso a essas pessoas e levasse o evangelho. Perdão, eu tive que me fazer de louco, né? Em outras palavras, tive que me fazer de pobre com quem era pobre, rico com quem era rico, sábio com quem era sábio, inteligente ou menos inteligente com quem era e assim por diante, para que eu pudesse não só ser o mensageiro que tem uma mensagem, mas que essas pessoas que me recebessem o mensageiro e recebessem a mensagem que o mensageiro tem a passar. Você compreendeu então aqui a proposta da contextualização? E Jesus para nós é um outro exemplo que, se você for bem analisar, Jesus ele observava muito bem o contexto onde ele estava inserido. As parábolas, todas as comparações que ele faz são todas intencionais, né? A exemplo, quando ele fala dele como o pão, né? O pão da vida. Se ele estivesse aqui no Pará, entre vários paraenses, na nossa turma do ITQ, ele não ia falar que ele é o pão da vida, não. Ele ia falar, olha, eu sou o açaí da vida. Por quê? Isso ia fazer muito mais sentido pra gente, não é verdade? Então, quando ele diz ali, eu sou o pão da vida, é porque aquele era o alimento mais importante para aquelas pessoas da época. Isso é contextualização. Jesus precisou se comportar como aquelas pessoas estavam, ele precisou se misturar ao ponto de fazer as práticas que elas não. Mas ele teve essa percepção nesse sentido de contextualização, tá bom? Quando nós fizemos os exemplos anteriores,
tendem a deixar polêmica a questão quando se fala a respeito de gosto musical, vestimento ou coisas assim, é mais porque foi um exemplo voltado para a questão internacional, por exemplo. Eu vou lá para a África, eu vou usar uma roupa assim, eu vou lá para como é aquele lugar que o pessoal usa roupa florida, meu Deus, lá para o Havaí eu vou me comportar daquela forma. Então, vou absorver de algum modo aquela cultura, né? Claro, observando se não há coisas que vão contra a palavra de Deus, mas se você for bem analisar, até a questão do ritmo musical, por exemplo, eu já vi muitas pessoas falarem que os outros ritmos não são de Deus. Espera aí, vamos fazer uma análise aqui. Quem foi que criou todos os ritmos musicais? Foi ou não foi o Senhor? A verdade é que, como o inimigo das nossas almas, antes de nos se tornar nosso inimigo, ele era um anjo de luz, e por sinal, era um anjo que estava ali na parte da adoração ao Senhor, podemos dizer a grosso modo como se ele fosse um ministro de louvor. Então, na prática, ele permaneceu com esses atributos e, infelizmente, passou a utilizar isso para o mal. É por isso que nós vemos que hoje uma das maiores estratégias do inimigo é utilizar os ritmos musicais para envolver as pessoas, e não só envolvê-las, mas imprimir mensagem aos seus corações de uma maneira sutil, né? Então, nós tivemos até aí agora de uma cantora recente que veio a falecer. Nós percebemos que nas suas letras, né, fazendo uma análise aí a grosso modo, eram letras que só falavam de coisas que vão de contra a palavra, coisas que vão destruir um casamento, um relacionamento, família, assim por diante, e isso tudo sendo introduzido de uma maneira bombástica, né, para as pessoas, para o mundo, enfim. Então, fazendo aí uma conclusão desse raciocínio, sim, todos os ritmos pertencem ao Senhor. A grande questão é que quem se apossou mais disso no que diz respeito ao contexto terreno, felizmente o inimigo, né? E aí é por isso que causa estranheza quando os cristãos tentam colocar, às vezes, um louvor, como nós tínhamos lá no Arsenal há um tempo atrás, o grupo Exalta Cristo, né, louvando através do pagode ou samba, né, se me falha a memória. Existem aqueles que compreendem, né, e inclusive muitos são ganhos através disso, mediante essa questão da contextualização. Em contrapartida, muitos também não compreendem, porque não compreendem essa realidade, não compreendem a profundeza do conhecimento acerca desse tema, né? Eu sempre digo que uma das formas da gente conseguir compreender as coisas é voltar à essência, ao princípio, né? Ao princípio de tudo. Então, quando eu volto nesse quesito, que é apenas um exemplo aqui, ao princípio, à essência da coisa, então eu vou entender e compreender que, na verdade, todas as coisas foram criadas pelo Senhor, né? E para o Senhor, e desde que nós usemos elas para isso, para o Senhor, né? E não façamos como inimigo das nossas almas, que o que ele usa, né, foi criado por Deus, mas ele usa para a sua própria adoração. O inimigo usa para, além da sua própria adoração, para a destruição das almas, as quais Deus ama cada uma delas, né? Então, você compreendeu bem aqui essa questão da contextualização? Porém, é claro, vamos avançar aqui, porque existe algo importante a nós destacarmos dentro desse tópico. Existem alguns erros modernos e riscos da contextualização. Vamos entender quais são eles, os principais. É certo que na contextualização do Evangelho podemos cair em outro extremo. Não podemos esquecer que a contextualização da mensagem e da ação da igreja não pode concordar com o pecado. Então, note, há uma diferença, né? Há algo a se observar, na verdade. Não podemos concordar com o pecado. Amém? Então essa contextualização não pode estar de encontro àquilo que o Senhor, ele odeia. Eu ouvi um tempo atrás um pastor amigo meu pregou até lá na Ike Caripunas, falando uma pregação muito interessante, em que ele disse assim: ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. E teve mais um outro, e sonhe com aquilo que Deus sonha, alguma coisa assim, né? Então,
Mas os dois pontos principais eram: ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Ou seja, então, se Deus odeia o pecado, nós não vamos compactuar com isto, não é verdade? Afinal de contas, já não basta a nossa luta particular diária, da luta da carne contra o espírito. Nós vamos estar num ambiente e em circunstâncias em que vai favorecer isso? Não, né? Vamos observar isso. Então, eu falei de perigos da contextualização e nós vamos aqui falar de pelo menos três deles: o perigo político, o perigo pragmático e o perigo sociológico. Vamos lá. O perigo político tem a tendência natural de impor aos outros sua forma de pensar e interpretar. A apresentação política do evangelho confunde o evangelho com a roupagem cultural daquele que o expõe, deixando de apresentar a Cristo e propondo apenas uma religiosidade vazia. Né? A exemplo, nós temos aí o nominalismo e o secretismo. O que é o nominalismo? Seria aí como exemplo a cor da toalha da Santa Ceia. Não, tem que ser vermelho, tem que ser branco, não pode ser outra cor. Torres altas dos templos, esqueci de pôr ali o DOS, né, 2. Expressões faciais, entonação de voz, por exemplo. Posso falar assim: só é crente quem fala aleluia, né? E aí o irmão que só fala aleluia, né? Então isso é uma questão de nominalismo que, se nós formos então impor o evangelho, é uma tendência natural nossa, é justamente o que ele está falando aqui. Tenha cuidado com isso, para que você não corra o perigo político. Em que sentido? De impor aos outros a sua forma de pensar e interpretar. Ou seja, tanto que fala aleluia e o que fala aleluia, se ele tiver ali, que no caso para Deus, o homem vê o que está externo, Deus vê o que está no coração. Se Deus está vendo no teu coração a verdadeira adoração, né, por sinal, aleluia é dar honra, glória, né, a quem merece, e nós sabemos que quem merece aleluia de nós, da nossa parte, é o nosso Deus. Então, quando o nosso Deus recebe isso, e ele percebe, independente de quem fala A ou B, da forma A ou B, um coração contrito, ou ele não percebe um coração contrito, coração quebrantado, então o que vai importar é o que está no coração em si, né? Então, aí já falando da questão do sincretismo, se nós não tomarmos cuidado com a questão do nominalismo, vai gerar o sincretismo, tá? Olha aí, nominalismo gera sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo religioso, uma das formas mais que eu posso exemplificar, é quando a igreja católica, no caso a religião ali, tornou-se obrigatória no contexto ali histórico, né, um determinado momento da história em que foi tornado o cristianismo tornado uma religião obrigatória, e naquele momento, né, a igreja católica, a primeira que se estabeleceu, num contexto onde tinha a igreja os seus santos e assim por diante. Quando ela ia para um outro local onde as pessoas adoravam a outros deuses e se impunha a questão de devoção a alguns santos, por exemplo, da igreja, isso gerou o quê? Primeiro, o nominalismo, né? Uma imposição, né? E dizer assim, não, é isso, e acabou. Então, colocaram, vocês têm que agora venerar tal santo aqui, vocês têm que adorar essa imagem aqui, só um exemplo. E o que aconteceu? Diante dessa imposição, com o passar do tempo, houve um sincretismo. O que é o sincretismo? Por exemplo, aqui eu estou dizendo assim, fala alunos, paz e amor aí para vocês, Gil Paz. Mas isso é o que está na frente, tá? Porém, o que é o sincretismo? Se eu tirar o que está na frente, eu revelo a verdadeira vontade. Não, olha, doido para lutar com vocês, doido para brigar, viu? É um exemplo bobo aqui, não tinha muitos recursos na mão aqui. Então eu tive que exemplificar dessa forma. Então o sincretismo é uma capa, mas por trás existe justamente aquilo que não houve uma mudança verdadeira, né? Então, a exemplo nós temos, vamos falar aqui, São Cosme e Damião. Nós sabemos que por trás existe até hoje aí uma entidade maligna por trás em que é cultuada, tanto que as pessoas que entregam bombons assim, uma boa parte, ou se não todos, fazem essa entrega como uma oferenda a uma entidade maligna, né? Então, eu tenho até uma expressão aqui que faltou, já concluí a parte aqui do exemplo do que eu dei agora, do São Cosme e Damião, só lembrando outra parte que é relacionada a uma frase conhecida, né? O santo do pau oco. Vocês já ouviram falar? O santo do pau oco? Ou seja, é aquela proposta. A pessoa está com o santo ali por fora, né? Não, estou adorando aqui o santo, mas por dentro do santo está lá outra imagem que na verdade ele realmente está adorando.
Vocês compreenderam? Então, trazendo essa analogia para esse contexto aqui da contextualização, para a gente não tomar cuidado para não ser um impositor, então, para que a gente não corra o risco de, nessa imposição, nessa coisa brusca, nós gerarmos falsos cristãos, tá bom? Pessoas que aparentemente estão compreendendo aquilo, mas na verdade elas estão apenas com medo e por consequência fingindo aquilo que a gente está impondo ali, tá bom? Outra questão é o perigo pragmático. Acontece quando nós usamos uma abordagem puramente prática na contextualização, focando mais no resultado do que em fundamentos teológicos que estão dando e então dando margem ao surgimento de muitas heresias, tá? Ou seja, dentro dessa proposta aí do perigo pragmático, se você focar só no resultado, sem observar o embasamento da estratégia que você está usando para alcançar esse resultado, você corre um grande risco. O risco de você estar aí beirando uma heresia ou, por exemplo, no mínimo estando em desacordo, desalinhado com a palavra de Deus. E não é isso que nós queremos, né? Então, antes de qualquer estratégia que possamos adotar de contextualização, temos que passar pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Todos compreendendo até aqui, são 50 minutos de aula, já estamos na fase final praticamente, graças a Deus, tendo uma boa fluidez aqui na nossa segunda gravação, né? Vou demorar para esquecer essas 1 hora gravada aí que não vão ser utilizadas, né? A glória a Deus por todas as coisas. 2.3, o perigo sociológico é aceitar a contextualização como sendo nada mais do que uma cadeia de soluções para as necessidades humanas, e uma abordagem puramente humanista, né? Hedônica. Então, em resumo, o perigo da contextualização no contexto sociológico é que nós não venhamos diluir a mensagem, o evangelho, apenas para tentar atender às necessidades humanas. Ou seja, a palavra de Deus é imutável, não é? Ela é inerrante, ela não erra, ela é certa, ela é correta, ela é imutável. Então, aquilo que a palavra diz é o que é. Então, se nós tentarmos relativizar o que a palavra diz, nós corremos esse grande risco. E quando é que isso acontece? Quando a gente tenta agradar mais aos homens do que a Deus. Amém? Então, olha aí como é uma linha tênue essa questão da contextualização. Mas nós percebemos modelos bíblicos de como fazer isso de uma maneira saudável, né? E aí, a exemplo, nós temos Paulo, que eu já vou falar sobre ele aqui, e Cristo, né? Como nós já exemplificamos anteriormente naquela questão que eu exemplifiquei do pão, né? Modelos bíblicos de contextualização. A mensagem jamais deve ser diluída em seu conteúdo. O público-alvo, cultura, língua e entendimento de Deus são fatores relevantes para a apresentação do Evangelho. Então, o que nós vemos aqui? Que Paulo pregou a Cristo de uma forma diferente, de modo que o seu público-alvo pudesse entendê-lo. Né? Você vai abrir sua Bíblia e depois vai poder comprovar isto. Por sinal, nós já falamos um pouco anteriormente sobre isso. A contextualização da mensagem, linguisticamente e culturalmente, são instrumentos para a boa comunicação. Olha isso, queridos, isso aqui é fundamental para você compreender de uma vez por toda a proposta da contextualização. A proposta da contextualização, como eu falei, não é diminuir, diluir a palavra, a essência, apenas abrir o caminho para que esta palavra seja levada adiante. Ou seja, é apenas preparar ali o contexto, de fato, já falamos de contextualização, para que aquela palavra seja ministrada. Compreenderam? Então, qual é o final da apresentação da mensagem? É levar o homem ao pleno conhecimento de Cristo e não somente comunicar, porque se for só comunicar é fácil, né? Porque for só comunicar, eu vou sair no meio da rua falando de Jesus, mas espera aí, será que as pessoas elas vão receber essa palavra? Né? É claro que não estamos aqui para limitar o agir do Espírito Santo, mas se Deus está nos dando as estratégias aqui, é sábio da nossa parte utilizarmos ela, né? Até porque tenho ouvido bastante, né? Há uma diferença entre o trabalho duro e o trabalho produtivo. O trabalho duro é aquela pessoa ali que aparentemente está se desgastando, se entregando ali o máximo, mas
ela poderia estar sendo mais produtiva. O que quer dizer isso? Ela pode alcançar o mesmo resultado utilizando as ferramentas corretas. A exemplo disso que eu estou falando, se eu quiser raspar essa parede aqui, por exemplo, não estou com a minha espátula aqui, eu pensei que eu estava com ela, mas não tem aquelas espátulas de tirar grampo? Se eu quisesse, vamos imaginar que isso aqui é a espátula de tirar grampo, né, de papel. Eu quero raspar essa parede e usar essa espátula. Vou conseguir? Vou, mas olha, imagina o tempo que vai demorar. Em compensação, se eu entrar com um produto que seja uma espátula maior, que é ideal para isso, perfeito. Então é disso que eu estou falando, tá? Então, a proposta é essa, é levar a pessoa ao pleno conhecimento, não só comunicar esse evangelho, né? Então, dá trabalho, né? Nós chegarmos ao ponto de conseguirmos chegar nesse patamar, mas olha, nós estamos no caminho certo, porque se a gente está aqui no ITQ pegando essas ferramentas exatamente para isso, que você esteja munido das melhores ferramentas possíveis, né? Como diz o tema, conhecimento teológico para melhor servir. Então é essa que é a proposta, vocês estão no caminho certo, amém? Tópico 4. Princípios e estratégias para o plantio de igreja. Acreditamos no desenvolvimento natural da igreja pelos princípios de Deus. Nossa tarefa não é produzir o crescimento da igreja com os nossos próprios esforços, mas liberar o potencial natural que Deus já colocou na igreja. Então, quando estamos falando de um desenvolvimento natural, estamos falando de uma promessa que já está sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, amém? Então, se diante dessa palavra de bênção nós já estamos, então aqui a proposta não é com os nossos próprios braços produzirmos o crescimento. Como diz o pastor Josué Benson, nosso líder estadual, ele diz, o segredo é não atrapalhar o Espírito Santo. E como é que eu não atrapalho o Espírito Santo? À medida que eu estou alinhado com o Espírito Santo. À medida que eu estou me apresentando como obreiro aprovado. Que eu manejo bem a palavra da verdade. Que eu não tenho do que me envergonhar. É isso que nós estamos fazendo. Eu repito aqui para vocês. Então estamos no caminho certo, né? E aqui eu vou destacar algumas marcas de qualidade que nós temos que almejar ter na nossa vida e na nossa gestão, né? Da igreja local, enfim, até aquilo que você está vendo aqui em termos de gestão de igreja local, isso serve para a nossa casa, para a sua família. Então, esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui é valioso, amém? Marcas de qualidade, liderança capacitadora, fazer discípulos que fazem discípulos, discípulos que fazem discípulos. Isto é, pessoas focadas em capacitar outras para o ministério. Então, você quer ser um líder de qualidade, um administrador de qualidade, foque numa liderança capacitadora. Que é isso? Capacite outras pessoas. Eu e você não duraremos para sempre, não somos para sempre. E eu quero te exemplificar para que você fique alerta com relação a isso. A história de José. Sabemos que após a geração de José, a próxima que veio não conhecia a Deus e por consequência sofreu as consequências disso, né? Então, que sejamos uma liderança capacitadora, multiplicadora, que alcança as próximas gerações. E vou dizer, a próxima geração não está por vir, não. Ela já está diante de nós, só que ela está em formação. E a próxima geração são as crianças, são os jovens. Por isso que, a exemplo, lá no caso da IQ Caripuna, nós investimos pesado, né, no trabalho com as crianças, no que diz respeito à estrutura, conhecimento, ambiente para que elas tenham ali o melhor possível. Hoje nós temos o projeto de saúde 360 graus, que é alinhando corpo, alma e espírito ao propósito de Deus, onde nós temos Muay Thai, Jiu-Jitsu funcional e atende a todas essas faixas etárias aí, inclusive as crianças. Então, isso que por sinal é uma das formas de contextualização, também é uma ponte, né, de contato entre a comunidade e a igreja, que faz com que facilite a nossa comunicação do evangelho às pessoas. Enfim, está tudo interligado, né? Então, que sejamos uma liderança capacitadora, bem? Ministério orientado pelos dons. Sabemos que os dons estão ali para que a igreja possa estar bem servida, né? É para o benefício da igreja, para a edificação da igreja. Então, que estejamos buscando isso no contexto da igreja local, amém? Para que ela esteja saudável, para que ela esteja bem servida de tudo aquilo que o Espírito Santo tem a operar na e através da sua igreja, amém? Dos membros do seu corpo. Espiritualidade contagiante, uma transmissão de fé com entusiasmo contagiante, ou seja, que você, ao receber tudo isso, de conhecimento que tem recebido, que isso venha contagiar a tua fé, né? Que você esteja assim confiante, feliz, alegre. Estou aqui
me fortalecendo e por consequência ainda posso abençoar outras vidas. Lembro que falei, conhecimento e afeto, né? São coisas que se a gente guarda, menos a gente tem. Já que eu estou recebendo aqui conhecimento, um exemplo, você e eu, vamos usar esse conhecimento da melhor forma possível e passar com fé, transmitido com fé e entusiasmo contagiante. Amém? Vamos falar de algo muito importante agora, estruturas funcionais. O que distingue uma matéria morta de um organismo vivo é uma estrutura especial que une e relaciona as partes e não uma outra substância. A igreja necessita de todos os órgãos integrados e funcionantes, ou seja, unidade e vida. Aqui é um tópico muito interessante, né? Eu tenho aqui, posso dar um exemplo também lá na Caripunas, que nós observamos, diante de toda essa questão de contextualização, liderança capacitadora, ministério orientado por dons, todos esses aspectos, inevitavelmente vão exigir que nós tenhamos uma estrutura funcional. O que é funcional? Algo em que vai ser possível que funcione tudo aquilo que é necessário para a igreja estar saudável. Por exemplo, a igreja de anos atrás, onde havia só culto, ela acaba ficando deficiente porque ela não consegue atender outros aspectos, princípios bíblicos que são necessários entre o tempo para haver-se o discipulado, para haver oração, comunhão entre os irmãos, né? Conhecimento, né? Através da escola e treinamentos, enfim, né? Entre outras coisas, e inclusive ainda incluo, né? Aqui hoje em dia nós praticamos lá na igreja o dia da família, que é justamente o membro está envolvido 6 dias na semana. Então, será possível que eu não vou ter um dia para praticar o que eu recebo na igreja? O que tem acontecido é o seguinte: as pessoas acumulam conhecimento da palavra, ali um monte de coisa, ficam obesas espiritualmente e não compartilham isso com a sua casa. E a melhor forma de fazer isso é dedicando tempo. Olha, diz aí o ditado, quem treina joga, né? Então, da feita que você vai treinando, você não só profetiza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você já começa a introduzir, levar o Senhor para a tua casa, você dedicando tempo com a tua família, né? Então isso vai fazendo uma diferença tamanha, a tal ponto que se você está treinando isso, é uma consequência daqui a alguns meses, ou dias, ou anos, enfim, não importa qual seja o tempo, mas você plantando, você vai colher, você vai ver resultados, frutos da sua família. Então, isso tem a ver com estrutura funcional, né? Então, hoje nós temos cultos, sim, mas além disso, nós temos outros aspectos aí também bíblicos sendo trabalhados, que são fundamentais aí no contexto da igreja e todo o que está ao seu redor. Afinal de contas, a igreja é composta por várias pessoas que têm várias famílias naturais. Então, se a gente alcança essa família natural através dessas questões aí que estão sendo abordadas aqui, né? Então, certamente, isso vai ser algo que vai gerar uma multiplicação, um crescimento, certamente ali na igreja, amém? Deixa eu avançar aqui. E beber uma água, né? Ainda falando de marcas de qualidade, quero falar sobre um culto inspirador. Então, se nós temos o culto ali, que o culto seja como um culto da virada. Eu sempre falo isso para os irmãos: olha, gente, vamos olhar para cada culto como um culto da virada. O que é um culto da virada? É aquele momento que você dá o seu melhor, a sua melhor expectativa, né? Sua melhor roupa, sua melhor intenção, sua melhor adoração. Você já viu as pessoas como vão para o culto da virada? Um culto maravilhoso, um culto lindo. Eu falo assim: por quê? Por que não termos um culto da virada a cada culto? Né? Isso é um culto inspirador, né? E aí eu vou aprofundar mais sobre essa questão de ser um culto inspirador. A palavra inspirador vem do inspiratio e tem a ver com o Espírito Santo, ou seja, quando ele age, a atmosfera do culto muda. Ou seja, quando eu falo de um culto inspirador, acima de tudo eu falo de um culto inspirado pelo Espírito Santo, né? E isso acontece à medida que nós buscamos estar alinhados com Ele, amém? Relacionando-nos com Ele. Então, isso faz total diferença em termos de uma marca de qualidade, né? De uma igreja ali que está sendo bem administrada, não só naturalmente falando, mas espiritualmente acima de tudo, amém? Células conduzidas por um estudo bíblico, aplicação prática, comunhão. Então, a exemplo, posso trazer também aqui da IQ Caripunas, onde eu pastoreio, né, nós pastoreamos, eu e a pastora Tássia. A pastora, por sinal, toda semana
ela produz, perdão, ela produz a mensagem de célula com uma intenção de que a igreja esteja falando uma mesma linguagem, né? Os líderes estejam bem assistenciados por um estudo ali fresco, né? Ali entregue ali nas mãos deles. Aí você pode falar assim, ah, pastor, mas então vai tirar a liberdade do líder de ter a inspiração própria do Espírito Santo? Não, queridos. Aqui, além da questão de inspiração, é exercitado a questão da unidade, né? Da igreja, está falando a mesma língua, entre outros aspectos também, mas se for falar desse aspecto, nós de 4 meses, 4 semanas que o mês tem, na última semana de cada mês o líder tem a liberdade de decidir o tema da célula, que é justamente o dia da célula temática. Então, por exemplo, a pessoa quer falar que vai ser a noite do amigo, aí a mensagem já vai ser certamente aí algo no sentido tipo assim, Jesus, o meu melhor amigo, né? Então, só para você ver, né? Uma coisa interligada com a outra, nós gera um diferencial na última semana de células, mas nas 3 semanas nós estamos ali cuidadosamente ministrando. Até para que, lembrando de outros perigos que a gente falou lá atrás, de alguns perigos voltados à questão de heresia, ou coisas que estão em desacordo com a palavra, ou até despreparos que possam haver, quando nós ministramos a mensagem de célula, entregamos para eles, além de demonstrar um cuidado, um amor pela vida deles, uma direção, né, que eles precisam, e na mensagem de célula por sinal já vai dinâmica, avisos da semana, vai completa, né? Atrás também da mensagem ela já coloca um esboço prévio para que o líder se programe para a próxima célula, já colocando as funções, enfim, coisa top mesmo. Se vocês quiserem me lembrar depois, eu posso mandar inclusive a mensagem dessa semana de célula para vocês, me lembrem, tá? Que aí vocês vão ver como é que tá o modelo que a gente tem feito aqui. E nós temos percebido justamente isso, que gera dentro de uma estrutura funcional, uma estrutura saudável, né, de crescimento. Afinal de contas, até no que diz respeito a resultados, eles falam por si só. No último ano nós estávamos com 6 células e finalizamos o ano com 10 células. 20 é o alvo para este ano, né? Então eu creio que vamos avançar, porque eu creio que na soma da busca, né, a busca pela soma de todas essas coisas vão gerando, eu creio, um crescimento saudável com Jesus, né, da igreja ali. Então, avançando aqui, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, acima de tudo, em tudo que nós fizermos, não esqueçamos. Estamos falando aqui de administração eclesiástica, sim, porém, sabemos que muito além do que lidarmos só com papéis, nós lidamos principalmente com pessoas. E afinal de contas, já ressaltei e volto a tocar nessa lição aí que eu dei para vocês. Aquilo que na verdade vira papel é resultado de um fato. E um fato é vivido por pessoas, não é verdade? Então, aquela nota fiscal que eu compro ali, certamente você teve que lidar com pessoas. Falou com o vendedor, falou com o fiscal, até chegar lá no lugar onde você paga, lidou com pessoas. Depois que comprou o que tinha que comprar, virou uma notinha ali, mas vou lá e entrego ali para quem está ali responsável por lidar com aquele material que você comprou. Enfim, né? Então, por exemplo, eu comprei, desse material que eu comprei é um material de construção, eu já vou entregar para o rapaz que vai fazer, o pedreiro. Aí de lá já vai vir um cupom, uma nota fiscal do serviço que ele me prestou. Então, olha, são só administração natural, é só uma, como é que eu posso dizer, só uma tradução daquilo que é a realidade, e nessa realidade nós temos que nos relacionarmos com pessoas, e aí, como uma marca de qualidade de um excelente administrador, né, eclesiástico, é necessário que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo amor fraternal, amém? Nenhuma marca de qualidade, e aqui resumindo, né, todos eles, nenhuma marca de qualidade pode faltar. O que faz a diferença para o crescimento da igreja não é apenas uma marca funcionando bem, mas todas essas marcas em uma ação conjunta. Então, quantas nós falamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dessas 6 coisas que nós observamos, não basta nós termos, tá funcionando só 2, tá funcionando só 3, tá funcionando só 1, não. É interessante nós buscarmos esse objetivo de estarmos saudáveis com relação a todos esses aspectos aí, porque cada um faz diferença, um com relação ao outro, bem? E aqui nós já estamos encerrando praticamente
a 2 slides de encerrarmos, e eu espero que a gente consiga encerrar antes de 1h40. Mas se batermos 1h40, tá ótimo também, não tem problema não, tá? Ainda vão ter aí um fator aí bom para vocês, né? Que vocês vão assistir no YouTube. E lá vai dar para acelerar, né? Colocar até 2 vezes aí. O pastor falando bem rápido aí com vocês, tá bom? Então, pode avançar a hora aí que não tem problema nenhum. Gente, e quanto mais conteúdo, melhor, né? A gente não tá jogando nenhuma conversa fora aqui. Estamos aproveitando bastante, né? Para a glória de Deus. Princípios da natureza. Muitos ensinos sobre crescimento de igreja estão mais próximos de um robô do que de um organismo vivo. Vejamos alguns princípios da natureza que impulsionam o verdadeiro crescimento. Tá? Olha, isso aí foi algo forte, viu? E é uma realidade, infelizmente. Às vezes as igrejas estão funcionando de forma mais robótica do que verdadeiramente como um organismo. Lembra que eu falei, o organismo é como um corpo. A igreja é um organismo, ela é um corpo, é o corpo de Cristo. Eu falei de organização. Tudo isso que a gente está recebendo aqui é ferramentas de organização, porque organização é o que você faz com o organismo. O organismo, para estar saudável, tem que estar organizado. E o que nós estamos aprendendo aqui é exatamente essas ferramentas para que o organismo ao qual nós estivermos inserido, ele esteja muito bem servido, muito bem organizado e, por consequência, saudável. E tudo aquilo que está saudável cresce, evolui, avança. Amém? Alguns aspectos, então, que a natureza nos ensina. Afinal de contas, a natureza foi criada por Deus. Amém? Interdependência. A forma em que as partes estão integradas no corpo é mais importante do que cada parte. O que é ser interdependente? Perdão. Ainda que a minha mão direita seja independente da mão esquerda no que diz respeito a uma ação ou outra, por exemplo, para apertar a mão de alguém, mão direita, né? Para ajeitar o retrovisor do carro aqui, eu que estou no lado do motorista, mão esquerda, por exemplo. Mas, por exemplo, para carregar um baú grande, né? Para carregar alguma coisa pesada, eu vou ou não vou precisar das 2 mãos? Dificilmente eu uso uma ou outra, não é verdade? Eu vou carregar com as 2 mãos. Então, a interdependência é sabermos que cada um tem uma coisa específica a entregar, porém, sabemos que estamos interligados no mesmo corpo. Quem é que nos interliga como igreja, como corpo? Nós somos o corpo, né? E vamos imaginar que o irmão aqui é o irmão A e o outro é o irmão B. Quem é que faz com que esses dois estejam buscando andar bem ajustados, como diz o louvor, né? É o cabeça, que é Jesus Cristo, amém? Ele que manda o comando, e se nós estamos em unidade com Cristo, as coisas dão certo, amém? Então eu creio que deu para compreender esse aí, da interdependência. E isso acontece muito, né, na floresta, né, na natureza. Você percebe que, por exemplo, se um animal entrar em extinção, vai gerar problema em toda a cadeia alimentar, né? Porque um depende do outro. Aí só para você ter um exemplo, já que estamos falando de natureza. Tem muitos outros ainda aí, mas só um deles. Multiplicação. Devemos sonhar com a multiplicação conforme acontece na natureza. Árvores que geram frutos, que geram novas árvores. Eu pontuei a primeira árvore e esqueci da segunda. São pontos a melhorar, né, para a próxima turma. Então, aqui, recapitulando, que eu fiquei atento aí ao erro da escrita. Devemos sonhar com a multiplicação conforme acontece na natureza. Árvores que geram frutos e que geram novas árvores. Então, eu vou exemplificar na prática. O seu pastor é como uma árvore, a igreja da qual você foi enviado para estar no ITQ. Perdão, amém? Essa árvore que te enviou, na verdade, você é um fruto dessa árvore. Você concorda? E cada fruto tem sua semente. Amém ou não amém? Então, que você, como um fruto dessa árvore, que é a sua igreja, a qual você está vinculado, que você, através da sua semente, possa gerar novas árvores. Porque nós sabemos, através de uma semente, vai nascer aquilo segundo a sua espécie, amém? Então, você já foi gerado segundo a espécie da sua igreja, né? Aí, a grosso modo falando aqui, em regra, né? Em tese. E ao momento que você está no ITQ, você está sendo aprimorado, você está sendo podado, aprimorado, né? Por que eu falei em tese, né? Porque, por exemplo, tem árvores que vão dar bons frutos e tem árvores que não vão dar bons frutos, não é verdade? A árvore pode ser até boa, por exemplo, uma árvore de manga, mas vai que essa árvore teve algum problema aí na sua genética, ou mesmo que ela fez tudo que podia, a manga lá ficou podre ou algo assim, né? Então, só algo para a gente refletir aqui. Mas, mandou lá para o ITQ,
Aquele fruto pode estar até meio mais ou menos, mas ele vai sair dali maduro, vai sair legal, amém? É quase igual a... Não tem aquela coisa que a gente fala, a gente pega às vezes no supermercado uma fruta, um vegetal às vezes verde, a gente fala assim, não, vou levar para casa, daqui a alguns 3 dias já está maduro, né? É mais ou menos isso. Você passou, não foi nem 3 dias, você passou um ano no ITQ, tem certeza que você vai voltar mais aprimorado para o contexto da sua igreja local. Brincadeiras à parte, vamos avançar aqui, bem? E não deixa de ser uma verdade, é uma pura verdade, né? O que eu estou falando aqui é para melhor, todos estamos sendo melhorados para a glória de Deus. Simbiose. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes que vivem juntos. Na igreja, não precisava nem falar, mas olha, aqui exemplificando, que é uma simbiose, né? No caso aí da igreja, é um lugar, né, onde há uma associação a longo prazo, por sinal eterno, né, entre dois organismos, no caso, bem mais que dois organismos de espécies, de jeitos diferentes, que vivem juntos, né? Se nós fôssemos procurar uma igreja que todo mundo pensa igual a nós, a gente vai ficar maluco, né? Mas olha, até exemplo da natureza, isso acontece na natureza, né? Assim também acontece na igreja, onde nós sabemos que tem pessoas que não pensam iguais, mas por conta do cabeça que é Cristo, elas acabam buscando estar em unidade. E aqui eu quero falar que estar realmente em unidade não é todos pensarem iguais, não, mas é mesmo pensando diferente. Nós abrimos mão por um objetivo maior, amém? Um abre mão de alguma coisa ou outra para todos estarem num objetivo, vivendo um objetivo maior e único, amém? E aí eu posso até finalizar aqui exemplificando o que nós estamos vivendo nesse momento aqui da aula. É isso, viu? Nós poderíamos muito bem ser intransigentes, tanto da nossa parte, da minha como professor, da diretoria do ITQ, e quanto vocês. Em que cenários diferentes nós poderíamos ver uma intransigência, por exemplo? O que é uma intransigência? Alguém que é rígido, alguém que não abre mão, orgulhoso. No momento que a gente disse que a aula ia ser feita presencial, vocês poderiam falar, espernegar, falar o que for, e se a gente fosse tomar uma postura inadequada de intransigência, nós íamos falar, não, vai ter aula e acabou, né? E o que ia acontecer? Eu ia dar aula para ninguém. Porque, no final das contas, isso não vai gerar resultado. Nosso foco é o resultado, né? Então, a nossa intenção é que o conteúdo seja ministrado e que seja ministrado de uma forma sadia, da melhor forma. Então, em contrapartida também, se, por exemplo, eu estou aqui para dar aula dessa forma aqui, que eu encontrei a solução para ajudá-los, para a gente estar aí de forma segura, à distância e tudo mais, por conta de alguns estarem com virose e tudo mais, e se por contrapartida os alunos falam assim, não, mas até isso tá ruim, eu ia falar assim, então eu lavo minhas mãos, não tem mais jeito para você, né? Porque eu já ia perceber que a proposta não era nem, quem sabe, até a questão da saúde. Eu já ia perceber aí uma não vontade de estudar, de aprender, enfim, um não esforço. Mas graças a Deus isso aqui não foi o que aconteceu. Pelo contrário, nós praticamos aqui a simbiose. Cada um com uma proposta, com um pensamento, com uma realidade. E nós, mesmo com realidade diferente, buscamos entrar num acordo, né? E aqui a nossa aula, nessa configuração como ela está, é um exemplo clássico disso. Nós estamos aqui, graças a Deus, cumprindo os dois objetivos. Qual era a necessidade de vocês, alunos? Até minha também, né? Recuperação, né? Recuperação total da virose, ainda estou aqui me recuperando, né? E, por sinal, eu fiquei mais bufino de dar 1h40 mais agora nesse tempo por conta disso, né? Da questão de ter que estar repousando. Mas, assim, por outro lado também, de algum modo, parece que eu me sinto até reavivado aqui de estar com vocês, mesmo não estando interagindo, mas isso dá um gás na gente, né? Então, eu estou gravando aqui no horário que seria a nossa aula, né? Essa segunda gravação, e estaria bem até, inclusive, para ministrar lá no presencial, acredito. Mas já considerando todo esse aspecto aí da simbiose, da gente entrar no consenso, né? Vivermos juntos aqui, mesmo com as diferentes realidades, que bom que a gente está superando, né? E atendendo todas as necessidades, que no caso foi a necessidade de estarmos à distância e também a necessidade da gente finalizar o cronograma dentro do tempo que foi proposto, né? Então estamos sendo vitoriosos, né? Nós estamos aqui avançando porque nós estamos focando na solução.
são. Olha aí, isso aí é uma grande chave virada para nós. Então, mais do que focar em birras, em discussões, foquemos nas soluções, que isso sempre vai nos fazer ganhar bastante, hein? E eu espero que vocês estejam gostando dessa solução, viu, alunos? Olha, estamos nos aproximando de 1h20 de aula e quase chegando nas 1h40, mas já vamos para o último slide. Eu creio que a gente vai bater no máximo 1h30 aí, né? Então, eu agradeço você ter chegado até aqui. Eu amei estar com vocês aí nessa disciplina, está sendo uma maravilha. E vamos avançar, porque essa parte aqui de discurso final, vamos deixar para o final mesmo, né? Vamos lá. Mas quase não consigo segurar, né? Funcionalidade, a capacidade de gerar frutos. Então, quando eu falo de funcionalidade, eu estou querendo dizer que é uma proposta natural de Deus que nós venhamos estar capacitados para frutificar. E para que isso aconteça, nós devemos estar saudáveis, né? E é isso que nós estamos buscando aqui durante toda essa trajetória, né? Sexto ponto e último, para nós encerrarmos, né? Diga assim, diga assim, o A, né? É porque a gente sabe que a gente não consegue, no tempo que nós temos, tratar tudo que realmente daria para ser tratado. Se eu for abrir aqui para conversas, enfim, tivesse a oportunidade, a aula ia duplicar, quem sabe, de tempo, né? Pelo menos 1/3 ou 2/3 do tempo ia aumentar. Mas o lado E da história, né? Comemorar é sabermos que nós estamos ligados para sempre, né? Além de sermos irmãos em Cristo, estarmos ligados para a eternidade. Também eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, né? Com minha família, conosco, toda a igreja, para dar apoio principalmente nessa matéria, né? Pode sim estar disposto a ajudar em qualquer outra coisa que seja possível, mas já que estamos falando da administração eclesiástica, dúvidas, coisas assim, vocês podem contar de fato conosco o que for necessário, amém? Nós somos já uma família. Então vamos aqui para alguns passos para a ação. Não podia encerrar de outra forma, porque, querendo ou não, eu sou pastor de alguma forma bastante prático, né? Então vamos pegar alguns passos para a nossa ação a partir de então, diante de tudo que nós recebemos até aqui. Nossa trajetória, é necessário nós fortalecermos a nossa motivação espiritual, isto é, a nossa paixão por Jesus. Por que isso? Porque à medida que nós estivermos motivados, estivermos amando a cada dia o Senhor Jesus, a consequência é que nós vamos querer fazer aquilo que Jesus ama, né? E Ele ama que nós façamos tudo com amor, com excelência, façamos a sua obra. Então, algo prático aqui para você buscar é estar monitorando, fortalecendo a tua motivação espiritual. Se você ficar com sua motivação espiritual somente naquilo que é terreno, você vai chegar a um ponto de frustração. Mas se você estiver realmente ligado, conectado com o Senhor, Ele sempre vai estar te fortalecendo. Amém? Coloque objetivos qualitativos na sua vida. Por exemplo, eu vou exemplificar na minha vida aqui. Um objetivo quantitativo é eu perder 23 quilos. Já perdi 10, né? Faltam 13. Isso é quantitativo. A cada quilo a menos é uma parte quantitativa que eu estou alcançando em termos de objetivo. Porém, o que qualitativamente está por trás disso? Que a minha qualidade de vida vai melhorando, eu vou ficando mais leve para correr, enfim, para subir numa escada, para consertar alguma coisa lá na igreja, né? Para ficar disposto, enfim, para missões, para uma vigília, por exemplo, né? Então, enfim, coloque objetivos qualitativos em tudo que você está vivendo hoje em dia. Isto é, então eu estou aqui no ITQ, um objetivo qualitativo é esse, conhecimento teológico para melhor servir. Não tem como a gente mensurar o servir, né, na sua totalidade. Não é algo quantitativo, mas é algo qualitativo. E às vezes o servir parece que não faz diferença nenhuma às vezes para nós, mas faz muita diferença às vezes para quem recebe o nosso ato de serviço, né? E todo esse conhecimento aqui que vocês estão recebendo, por muitas vezes, ele às vezes não vai ser algo que você vai quantitativamente entregar algo, mas às vezes uma palavra, uma direção vai ser como uma porta aberta para aquela pessoa, né? Então, coloque aí vários objetivos que você possa, né? Vários objetivos, dentro daquilo que é quantitativo já na tua vida, no dia a dia, começa a traduzir e pensar, sério, com esse objetivo alcançado, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou melhorar com isso? Coloque esses objetivos no contexto da sua célula, da sua igreja, e vai ser muito bom.
Identifique os empecilhos, tá? É importante você identificar os problemas. Por quê? Porque a partir dos problemas é que você vai buscar soluções. Então, tem gente que foge dos problemas. Não fuja dos problemas, né? Afinal de contas, por exemplo, a administração eclesiástica. Ah, então, pastor, eu não vou ser pastor porque agora eu descobri que o pastor tem que fazer tudo isso. Ei, você está aprendendo, não é à toa, você está aprendendo exatamente para superar esse problema. Então, você viu que é um problema e eu estou aqui te ajudando a buscar a solução. Amém? Então, partindo desse pressuposto que nós temos problemas e podemos buscar uma solução, é disso que é feita a vida, né? Problemas, né? E soluções em cima desses problemas. Então não fuja dos problemas, vá para cima, busque solução. E eu tenho certeza, inclusive, que à medida que você soluciona problemas não só seus, mas até de outras pessoas, você vai se tornando uma autoridade naquilo que Deus vai te usando para resolver. Amém? A exemplo eu tenho Davi, né? Ele, antes de matar Golias, matou o leão, matou o urso. Então, ele foi resolvendo problemas, né? Certamente, ele matou o leão, o urso, porque tinha motivo. E assim também, quando ele matou o gigante, tinha motivo, né? E tinha algo grandioso por trás. Salvar o povo de Israel, né? Em meio àquela afronta que foi feita pelo gigante, pelo povo filisteu. Então, assim também, que os problemas que vinham na tua vida, que vieram na tua vida, seja um urso, um leão, um gigante, saiba que por trás daquele problema há uma grande vitória te esperando, amém? Aproveite os pontos fortes da sua igreja, seja alguém que, mais do que olhar só os pontos fracos, se você for olhar problemas, olhe com essa ótica, que é justamente a ótica de buscar solução. Mas se for para você procurar algo só por mencionar que seja só por mencionar, só por pontuar, que isso seja procurar pontos fortes. Porque mesmo que você observe os pontos fortes e seja isso algo só por você observar, elogiar, você não tem noção como isso faz a diferença positivamente. Isso gera esperança, isso gera alegria no meio das pessoas que você está. Então leve esse sentimento, busque aproveitar, seja um caçador de pontos fortes. Certamente você vai perceber uma grande melhora, né, nesses seus passos para uma ação de alguém que vai se tornar alguém cada vez mais excelente. Amém? Esqueci, pulei o ponto 4. Ponha em prática os princípios da natureza que nós vimos anteriormente. Quais foram? Interdependência, multiplicação, simbiose, funcionalidade. Nós já explicamos eles anteriormente, então só aqui faço a menção. Pratique-os, tá bom? E sexto, 6, 7 e 8, para nós encerrarmos. Sexto, implantar material baseado em princípios da natureza. Treinamento. Ou seja, enquanto somente um pequeno grupo está comprometido com o crescimento da igreja, será uma tarefa mais difícil e frustrante. Porém, a partir do momento em que mais de 50% dos membros se envolvem, mais um elemento da auto-organização espiritual entra em ação e as coisas de repente acontecem por si mesmas. Isso aí foi a irmã Sandra que comentou. Poxa, pastor, é triste quando às vezes o pastor ali está envolvido, está querendo aprimorar, melhorar, mas às vezes a igreja não acompanha. E do contrário, é muito, muito interessante, é um motivo de muita alegria quando a igreja está andando na mesma visão, né, em unidade. Nós vemos aí exemplos até para coisa ruim, que foi a Torre de Babel. A unidade fez a diferença. O próprio Deus reconheceu que eles iam conquistar, só não conquistaram o objetivo porque Deus teve que intervir, né? Mas, em regra geral, já imaginou? Se Deus reconheceu que a unidade é poderosa até para aquilo que não agrada a Ele, imagina você fazer as coisas que agradam ao Senhor, imagina você pôr em prática esses passos e buscar isso, fazer isso com unidade com a igreja. Não tem por que não dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Agora, é um trabalho, perseverar, não desistir, persista, né? Como diz a palavra, não desista de fazer o bem, persista, porque no momento certo você vai colher, né, o resultado disso. Amém? Acompanhe o processo, ponto 7 aqui, para nós encerrarmos praticamente. Acompanhe, deixa eu tirar aqui da frente, tá? Acompanhe o processo, isto é, estatísticas de crescimento, né? Seja alguém que não seja uma pessoa que fica pensando, vou ver só aqui ligado no presente. Não, tome como referência assim, o passado, como uma avaliação entre o ponto A e o B. Porque você já parou para pensar que um gráfico ele só é estabelecido porque há um ponto A e um B? Amém? Se eu deixar aqui, isso aqui solto aqui e outra coisa solta aqui e não fizer uma interligação, eu não consigo perceber se houve um crescimento ou se houve um declínio. Então,
use as estatísticas ao seu favor. É por isso que é importante a Assembleia Geral, reuniões. Por exemplo, na Assembleia Geral, toda vez que nós temos Assembleia Geral na igreja, eu faço um levantamento de tudo que nós vivemos no semestre anterior, no ano anterior, e isso faz com que a gente consiga celebrar as vitórias, os avanços, e conseguimos mensurar nossa capacidade de avanço já para os próximos alvos que estão por vir. Então pratique isso, faça isso, isso é saudável, isso vai te levar a crescer mais e mais. E por último, para encerrar, faltando 1 minuto e meio para fazer 1h30 de aula, né? O que passar disso aí vai ser só oração que a gente vai fazer agora para encerrar e agradecimento, né? Mas antes de finalizar aqui 1h30, eu quero só dizer o resumo de tudo, que busque reproduzir vida, porque ovelha sadia sempre dá cria. Ou seja, isso é uma frase até do pastor Amy Uber, que ele fala, ovelha sadia sempre dá cria, né? Ele diz isso e é alguma verdade, né? Reproduza vida, por onde você passar. E saiba que se você não está reproduzindo vida hoje, é porque o Senhor está te chamando para que você venha buscar estar mais saudável, né? E eu tenho certeza que parte de todo esse conhecimento que você recebeu veio também com essa proposta de te fazer estar mais capacitado, mais aprimorado, para que você esteja na posição de alguém que não só recebe, mas alguém que está apto para ministrar as bênçãos do Senhor sobre outras vidas. Então agora, faltando 30 segundos para nós encerrarmos, eu quero agradecer a todos vocês que até aqui o Senhor nos ajudou, estivemos juntos nessa caminhada no Instituto Teológico Quadrangular da 8ª região de Belém, do Pará, onde nós ministramos administração eclesiástica e concluímos agora com sucesso. Então vai o meu muito obrigado, minha declaração de mãos a obras e declaro que Deus nos abençoe, amém? Agora que deu 1h30, vai ser a nossa resenha na parte final. Eu quero agradecer a todos vocês, já acabou, né? Que a nossa aula é só um agradecimento aqui com vocês. Quero agradecer pelo esforço de cada um, sei que foi um ano de muitas lutas, muitos desafios, porém, se nós chegamos até aqui, isso quer dizer que o Senhor tem nos feito obter vitórias mediante a cada um dos desafios que Ele tem colocado para nós. Então estamos numa reta final, ainda temos, quem sabe, 1 ou 2 disciplinas aí para vocês serem ministrados. Eu peço que, assim como eu quero declarar que me senti recebido com muito carinho, receba os próximos professores que virão. Um deles, inclusive, é parecido comigo, que é o meu pai, viu? Vai ministrar aí, enquanto eu estive ministrando aqui sobre a administração da igreja, ele vai falar sobre, eu falei de gestão, né, na prática de igreja, ele vai falar da gestão pessoal aí, que vai trazer um complemento fantástico para você aplicar na sua vida em qualquer área mesmo, viu? Então, em resumo mesmo é isso, gente, é um agradecimento total aí para vocês. A cada tempo a gente vai aprendendo, vai aprimorando. Eu quero dizer que assim como é um aprendizado para vocês, é um aprendizado para a gente também que está ministrando aqui a matéria. Cada nova turma que é formada é um novo desafio para nós também. Nós temos que nos renovar com relação ao nosso entendimento do assunto, enfim, e para nós reviver cada uma das coisas que são passadas para vocês é um verdadeiro presente. Que querendo ou não, a gente está às vezes no dia a dia, bastante no dia a dia e tudo mais, e na prática muita coisa a gente já fica só praticando e não renova a parte teórica também. Quando eu trago isso aqui para vocês é um grande renovo para mim e uma grande alegria de saber que nós estamos numa igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem uma organização realmente responsável. Vocês puderam perceber que não estamos para brincadeira, né? Estamos aqui para estarmos debaixo da bênção tanto de Deus quanto diante das autoridades que Deus nos colocou, a nível da lei, né? E assim por diante. Então, eu me sinto honrado de fazer parte de tudo isso. Eu quero que você também sinta-se honrado de fazer parte de tudo, de toda essa trajetória que juntos nós estamos trilhando até aqui. Então, agora, queridos, eu por ser um pouco metódico, eu posso dizer que depois eu vendo esse vídeo, eu certamente vou falar, poxa vida, esqueci de falar isso, aquilo, outro, olha. Só de eu pensar que vai terminar antes de 1h40, eu falo assim, olha, tem alguma coisa que eu falei lá no de 1h40 que eu não falei aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu quero só reforçar que o contato nosso permanece, dúvidas, aconselhamentos, soluções que vocês queiram buscar, contem conosco, viu? Comigo, com a pastora Tassi, toda a nossa família. E espero que possamos nos ver em breve lá no dia da prova e em outras oportunidades também, como a formatura e outros momentos de vitória que juntos vamos celebrar na presença do Senhor. Queridos, vamos orar agora
encerrando esta nossa última aula, né, onde pegamos as aulas 5 e 6, e vamos encerrar agradecendo por este curso maravilhoso que nós estamos vivendo aqui no ITQ. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que nós vivemos até aqui o Senhor nos ajudou. E nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia manifestas em nossas vidas a cada dia. Somos falhos, pecadores, temos pontos a melhorar e é por causa disso que o Senhor preparou essas ferramentas para nos aprimorar, para nos melhorar a cada dia, Senhor. E eu Te peço, Pai, que todo esse conhecimento que foi despejado sobre nós, jorrado, transbordado sobre as nossas vidas, que possamos ter, Senhor, a Tua direção para, da forma correta, aplicarmos na prática, Senhor, no contexto das igrejas onde nós estamos inseridos e para muitos, Senhor, no contexto da igreja futuras em que eles assumirão. Sobre todos aqueles que já estão debaixo do Teu controle no que diz respeito aos Teus planos, Senhor, com relação ao ministério, à obra nova, talvez muitos deles ainda estão com incerteza nesse sentido, mas Tu já vê o futuro deles. Então, desde agora, eu quero liberar esta unção de ousadia, de multiplicação, esta mesma unção que eu recebi, Pai amado, e vivo, que o Senhor faça deles, Senhor, pastores excelentes, e eles que vão estar como pastores auxiliares na Sua igreja, Pai, aqueles que vão ser postulantes ao obreiro credenciado, que o Senhor possa, Pai amado, acrescentar sobre eles, Senhor, esse espírito de excelência a cada dia. E que tudo eles façam com amor, Pai amado, e com a melhor entrega, com a entrega, Senhor, melhor possível, Senhor, que Te agrade acima de todas as coisas. Pai, abençoe, Senhor, as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E eu faço, Senhor, esta oração, meu Deus amado, a oração mais sincera nossa diante do Senhor, uma oração de agradecimento em que nós Te entregamos todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos, até a próxima.